Olá, boa noite. Estamos aqui começando uma outra live do Cláudio Corpo Alquímico e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, que é sobre a perspectiva do envelhecimento, o que diríamos justamente o trabalho de longevidade, ou o trabalho anti-age, não? Essa perspectiva de que o envelhecimento, dentro da perspectiva da medicina ayurvédica, dentro da perspectiva e entender um pouquinho como isso, quais são essas visões, não? E que se propõe justamente nesse trabalho de lidar com o processo de envelhecimento. Para isso, vamos contar com a presença aqui, não, do Dr. Ricardo, que aí está entrando já. Salve, Cláudio. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, Ricardo? Tudo certo. E aí? Tudo tranquilo, já pronto aqui para nosso papo. Maravilha. E aí, hoje, então, vamos para essa parte de longevidade, Cláudio. Essa, Partir desde hum, dessa fisiopatologia, né? Dessa visão que, ao mesmo tempo, é muito próxima da bioquímica, essa hum, parte energética, né? exatamente. É, eu sempre falo, muitas vezes se fala, não, a falar de longevidade, a gente estava falando um pouquinho aqui, não? Tem que se entender o conceito de envelhecimento, ou seja, como tanto, não, sobretudo a medicina chinesa, a alquimia taoísta, que se vê, estão dentro do mesmo universo, tem visões um tanto diferentes, não? Mesmo que o universo chinês, e a própria Hum, medicina ayurvédica, especificamente o Rasayana e o Rasa Yoga, não? Que é de onde provém o Rasayana, não? Que depois vai para a medicina ayurvédica, que visões tinham do envelhecimento e, portanto, não? Do que seria a questão da longevidade e o tratar o processo de envelhecimento, não? Dentro dessas. sim. Então, fazendo uma pequena introdução, não? Quando falamos disso atualmente, quando se fala de longevidade, de técnicas anti-envelhecimento, não? Nossa cultura pensa muito, isso popularmente é uma questão muito estética, não? É uma questão de superficialmente, não? Ou, digamos, os sinais, não? Literalmente é superficial, é a nível de pele, não? E da imagem que a pessoa tem. Então, muito do que você vê como proposta, não? De, com, de trabalho, não? De anti-envelhecimento, vem por esse lado. Não? Mas a forma em que essas medicinas, não? E a alquimia taoísta pensavam, era justamente o contrário, era no que chamaríamos um aspecto metabólico energético, bioenergético, não? Uhum. Como é o processo de envelhecimento e o tratamento, não, justamente, não, desse processo de envelhecimento, veria por uma perspectiva bioenergética, não? E não só por uma perspectiva estética. Não? Os resultados, digamos, estéticos, não? Podem ser Uhum. como secundários, não? Ou como um resultado que veria desse tratamento que estaria diretamente ligado a essa relação com o que podemos falar assim de vitalidade, não? De devolver Sim. vitalidade para um indivíduo, não? Tendo o É. envelhecimento com essa perda de vitalidade. O que a gente tem muito, né, Cláudio? Pelo menos é, até mesmo da medicina funcional, na nutrição funcional, é muito essa questão de anti-aging relacionada a nutriente, Hum, né? Então, tem um processo relacionado com o uso hoje que eles falam das superfoods, né? Ah, alimentos que têm resveratrol, que têm antocianinas, né? Os antioxidantes, uhum, porque a gente está, né, num meio que tem muitos poluentes, muitas coisas químicas que aumentam o estresse oxidativo. E na uhum, visão da medicina moderna, a única forma de combater esse estresse oxidativo que eles conhecem até uhum, agora está relacionado a algumas coisas de estilo de vida. Então, falar atividade física moderada e mais assim, o grande foco é na alimentação. Enquanto nas práticas antigas alquímicas, né, do yoga, do qigong, eles já tinham uma consciência de que através de movimentos, né, tanto do processo da prática respiratória, quanto movimentação muscular, facial, isso já melhoraria a, a respiração celular por melhorar a vascularização,
melhorar todo o sistema vasculonervoso, né? E com isso otimizar o metabolismo. Isso a nossa medicina ainda está engatinhando muito, né? Há um conceito, por exemplo, não, de que é o conceito justamente de energia, não? O conceito de chi, de prana, não? E a ideia, por exemplo, dentro da alquimia e da medicina chinesa, nisso estamos, não? É justamente no que o processo de envelhecimento, antes de ser um processo biológico ou que provoca, é um processo energético, não? E é muito interessante, e essa perspectiva não é contraditória, sino que, ao contrário, é complementar de toda essa abordagem que estamos falando, até porque, por exemplo, e é muito interessante ver isso, não? Quando você vê, falando de superalimento, falando de suplementos específicos, não? Quando você vê na medicina tradicional, tanto a indiana como a chinesa, falando de toda uma série de suplementos, o ginseng, por exemplo, o mais famoso, o epimídio, não uma série, no ashwagandha, etc., na Índia, também na China usada, não? Com outro nome. E se fala, e se descreve não meio como panaceias, não? E quando você vai para o uso aqui, você vê que eles têm um bom efeito, mas não parecem ter o efeito que é o efeito dentro dessa descrição dessas medicinas tradicionais. Porque, em realidade, não, todos esses complementos, também como a dieta, porque era trabalhado também uma questão nutricional e uma questão de suplementação. Mas havia um trabalho de ativar o metabolismo, especificamente, em todas as camadas, desde o que seria, não, a absorção de nutrientes, não, no aspecto digestivo, especificamente, no Ayurveda, isso muito trabalhado, o trabalho dos Agnis, dos distintos Agnis da transformação dos tecidos, não, como no aspecto incluso metabólico, no que chamaríamos de metabolismo celular, actualmente, através de trabalhos de energia. Então, realmente, é muito diferente você tomar ou fazer essas dietas, essas suplementações, não? Que vêm dessas medicinas, simplesmente como se toma com esse conceito alopático, ou seja, apenas toma a suplementação esperando que ela haja. E outra questão é ter um trabalho específico, não? Que me permita realmente meu corpo aproveitar ao máximo, justamente, e utilizar aquele estímulo específico, não, sobretudo, não só estímulo metabólico, sino estímulo energético que cada um desses elementos tem. Tanto que podemos dizer que existem práticas específicas de trabalho de energia para cada tipo de suplementação, certo? E isso é uma das questões que ainda, por exemplo, não está, praticamente não está abordada ou pouco estudada, não? Eu queria comentar um pouquinho justamente o conceito chinês, que é muito interessante, de envelhecimento, certo? Rapidamente tentando sintetizar, não? O modelo chinês é um modelo que tem como núcleo, não, o processo de energia, do Qi como centro de toda a questão, não? Essa energia, não, o que é, nos mantém vivos, justamente, não? De como nós obtemos. Não? Nesse modelo, não, a gente tem, sim, uma porção, não, de energia, que normalmente traduzindo seria pré-natal, aquela energia que está no momento de concepção e que isso depende, de alguma forma, até da própria energia dos nossos antepassados, não? Fundamentalmente do pai e da mãe, mas em si, de todos os nossos antepassados. É interessante ver esse aspecto, longo de falar, não? Mas sintetizando essa energia. E qual é a função dessa energia básica? Essa energia pré-natal, não? Essa energia pré-natal justamente é que teria nosso padrão pessoal de energia, não? Em um sentido, no sentido tanto da medicina chinesa e muito no sentido alquímico, não? Nosso corpo não funciona com um padrão específico de energia, não? E cada, como se o que nós teríamos como código genético, não? Cada pessoa assim, tem um código genético específico que vai influenciar diretamente o que é o mecanismo celular, como vai funcionar a célula. Assim mesmo, nós teríamos um código energético, não? Que faz que nós assimilemos energia de uma determinada maneira, não? Depois, mas essa base de energia pré-natal, não, é a que nos faz assimilar a energia que nós absorvemos a partir da respiração e dos alimentos.
Na medida, essa energia pré-natal, não, de acordo com a medicina mais tradicional, não se reporia, não se poderia repor. Então, o envelhecimento seria essa energia ir acabando, não? Porque poderíamos dizer que para cada grande porção de energia que nós absorvemos, respirando e comendo e do ar, e do que temos, não? Nós precisamos uma pequena porção dessa energia pré-natal nesse conjunto para que nosso corpo absorva. Nós não conseguiríamos absorver, não, a energia dos alimentos ou do ar sem esse imprint que colocaria nele a energia pré-natal. Ali se Seria acabando. como na medicina moderna, seria Uhum. como na medicina moderna transformar em self essas moléculas, né? Toda essa estrutura para ser reconhecida pelo nosso organismo e virar parte constituinte ali do nosso organismo. Exatamente. É isso. Então, na medida que essa energia se acaba, nossa capacidade de processar energia, não, vai diminuindo, não? E ali, não, vai se tornando mais ineficiente nossa capacidade, que nosso organismo não consegue manter suas funções e perece. Não? Então, ali havia sempre dois tipos de tratamento com preço. Primeiro, não, optimizar, não, a absorção de energia, ou seja, eu poder, de alguma maneira, absorver cada vez mais, não, energia, sobretudo a mais sutil, a que vem, não, do ar, o chi, da respiração, não, não, e cada vez utilizar menos energia, não, pré-natal para essa absorção e, portanto, eu poderia ter maior longevidade porque gastaria menos. Eu entendo como, ou seja, que entenderia o que desgasta essa energia. Isso é exatamente o que desgasta a energia, não? Esse chip pré-natal é o que nós teríamos agora como estresse, burnout, todos os mesmos elementos, não? Que podemos identificar de maneira contemporânea como são os elementos, não, de todo o que nós chamamos como estresse, os distintos estresses, não? Desde o emocional, não? Desde o físico, desde o bioquímico, não? Pode ser o químico, do que não. Todos os tipos de estresse são os que realmente você pode fazer um paralelo. Não? Então, nós temos tanto diminuir o estresse, aumentar a eficiência da absorção de energia, não? E dessa maneira utilizar menos. E dentro da alquimia, não? A ideia de que sim, não, você pode, em um certo sentido, não, renovar isso. Não? Isso é interessante, não? Porque, em realidade, na minha experiência, toda esse arcabouço de técnicas podem trabalhar justamente sobre dois aspectos, não? De como se entende a nível celular o envelhecimento. Um, não? Que é a perda de informação justamente cromossômica no DNA, não? A deterioração de telômeros, então, porque com o envelhecimento a célula vai perdendo informação, não? Então, cada vez cada célula que é produzida tem menos capacidade de cumprir suas funções porque perdeu informação de como cumpri-la corretamente, e aí é uma questão que está literalmente no material genético. E outra que é a eficiência de trabalho de energia, não? Que é justamente o envelhecimento da mitocôndria, não? Justamente que é na capacidade de gerar energia para a vida célula. Então, uma questão de informação e de energia que também é porque a mitocôndria tem seu DNA mitocondrial, não? E é muito interessante porque quando você começa a ver, não, todo o trabalho, não, de como para que como funcionam esses exercícios, como funciona esse exercício físico, respiratório, que tipo de estímulo você quer, você no final chega a esses dois elementos, não? Uma recuperação de uma memória de trabalho do tecido, não? De como esse tecido funcionar eficientemente, não? Há muitas metáforas para tudo isso, não? Metáforas que incluso num processo em onde você, não, de alguma maneira procura uma memória que não é uma memória nem afetiva nem é uma memória do que acontece, mas uma memória de como teu corpo funcionava em cada etapa de tua vida, não? Quando você era jovem, quando você era uma criança, é uma memória que muitas vezes se confunde com determinados processos de você se relembrar
de, da tua vida pessoal. Muitas vezes isso se utiliza só como uma chave, mas o acesso é muito mais interessante do que isso se trata, porque é lembrar do funcionamento metabólico, de como o teu corpo funciona. É uma memória, não uma memória de alguma área psicológica, afetiva, é uma memória celular que você procura, certo? E outra, justamente, como digamos, é como você processa a energia. Não? E nesse sentido é muito interessante, não? Porque esses sistemas, não? Que ao mesmo tempo trabalham movimento, respiração, circulação de energia, não? E aspectos meditativos específicos, não? Que são essa relação justamente com o funcionamento profundo do teu corpo, com o entender como esse corpo funciona, não? São por onde se articulam essas técnicas tanto no aspecto do Rasa Yoga, não? Que é onde surge o Rasa. O Rasa Yoga, não? É um estilo de yoga tântrico que surge a partir do século VIII ao século XI da era cristã, não? E que justamente não trabalha com alquimia indiana, não está muito ligado, praticamente, que quase que são fenômenos similares ou que trabalham juntos, e de onde vai surgir tudo que vai ser no Rasayana, não? O resto é que vai passar para a medicina ayurvédica, não? Com a parte justamente que trabalha como combater o envelhecimento. E tanto quando, e é muito interessante até porque há toda uma troca de informação, não? Mas quando vê os sistemas alquímicos do Rasa Yoga, não? E da alquimia taoísta, não? Na China, não? Você vê que trabalham com esse enfoque. Não? Sim. E é interessante, né, Cláudio, porque o próprio nome, Urasayana, essa questão do Urasa, Urasa é aquele tecido de nutrição, né? Então, é o primeiro tecido que vem a partir do processo digestivo, e é muito interessante como o nosso corpo vai perdendo, dentre as capacidades, a capacidade digestiva mesmo, né? Então, o que se fala muito dentro do Ayurveda é a importância do Agni, do fogo, da capacidade digestiva e metabólica. E muitas vezes, dentro da medicina moderna, fica toda hora só trabalhando nessa questão oxidativa, inflamatória, mas não tem esse foco específico na energia digestiva. Hoje, o que tem para trabalhar essa parte de energia digestiva na medicina moderna, mesmo sendo a funcional, que tem uma linha, um pensamento, né, mais natural, por vezes, tem toda uma questão de, por exemplo, uso de enzimas digestivas, uso de alguns aminoácidos como a glutamina para melhorar a absorção intestinal de alguns nutrientes, mas ainda é isso. A medicina ainda não conseguiu pensar, por exemplo, nesse formato, né, de técnicas respiratórias, o uso de posturas ou movimentos que aumentem a capacidade digestiva da própria produção, né, enzimática, ali na região de pâncreas, fígado, que é a região onde as medicinas orientais falam muito do Manipura Chakra, que é o plexo solar, que é essa região mesmo de calor, né, que demanda esse calor, essa energia metabólica para fazer esse rasa, para fazer esse fluido nutritivo para os tecidos, né? E nas técnicas do taoísmo, do yoga, eles vão muito, tem um foco muito grande nisso, né? Sim. E há uma questão interessante, por exemplo, porque no enfoque da medicina ayurvédica, quando você vê a transformação dos 7 tecidos, não? Ele é um ciclo, não? Muitas vezes não vê linearmente, mas é um ciclo que se realimenta. Não? O último tecido, justamente, não? É a produção do tecido sexual, ou seja, do óvulo e espermatozoide. Não? E isso é muito interessante, esse pensamento, que exatamente, de outras maneiras, mas é o mesmo pensamento da medicina chinesa, porque quando o círculo se fecha, e aí temos por que tanto dentro do Rasa Yoga, do yoga que é um tipo de yoga tântrica, como da alquimia taoísta, é uma questão sobre a reciclagem da energia sexual. Não? Porque, em um sentido, não? Todo o teu corpo, não?
está trabalhando para se reproduzir, não? E justamente não podemos dizer que o pico máximo de energia, ou seja, o ponto, não, quando da tua juventude, quando você alcança a plenitude, não, do teu desenvolvimento biológico, é aquele momento em que você tem mais energia reprodutiva, mais energia sexual. Não? Falo energia reprodutiva porque não é energia sexual de como nós consideramos o sexo dentro de nossa cultura, como não como a prática, como erotismo, não, sino como energia básica. Não? Então, essa relação justamente de máxima vitalidade com o ponto de máxima capacidade reprodutiva, não? É algo que foi observado e dizer, oh, realmente nossa vitalidade, não, depende diretamente de nossa capacidade reprodutiva. Aliás, não, qualquer organismo, não, como digamos, podemos dizer que a vida é isso, nascer, não, se reproduzir e morrer. Não? Então, esse aspecto, no teu desenvolvimento tem, no teu desenvolvimento biológico, entre as duas portas da vida e da morte, não? Tem como máximo pico, um pico onde você tem com tua máxima capacidade reprodutiva. Então, como é que você utiliza essa energia sexual? Como é que você a recicla, não? Para que essa energia, não, eh, quando chega, não, a fazer o sucra, não, a última questão, volte para o ras. E essa relação, não, é que em ambos sistemas você liga os centros energéticos sexuais, não, com o centro energético, não, fisiológico, que é o Manipura ou Mingmen, não? Em realidade, o que você vai fazer, o centro dessas práticas, é elevar tua energia sexual, falando assim, para que ela realimente justamente o Mingmen ou Manipura e permita manter, não, reciclar esse processo. Não? Então, todas essas, tanto no Rasa Yoga, não, como nas práticas alquímicas taoístas, não, há todo um trabalho sobre a energia sexual. Há distintas teorias sobre isso, não? Algumas que vão desde um aspecto brahmacharya, ou seja, do aspecto de você prescindir de tua vida sexual para poder elevar essa energia, e outros que é o contrário, não? Você ativa a tua vida sexual para ativar essa energia de uma maneira particular, não? Para produzir mais energia, mas sempre há o conceito de elevação, ou seja, passar, não, da região pélvica, não, para a região abdominal, não? Ir literalmente a um... Bom, isso, para quem sabe de medicina chinesa, uma questão interessante que sempre comento, não? É que este fim de semana vai ter um workshop justamente sobre essas técnicas, não? E a gente vai falar um pouco disso e vai trabalhar sobre isso, não? Que quando você vê dentro dos órgãos, não? Dentro da medicina chinesa, Sanfu, não? Onde você tem os órgãos Yin e os órgãos Yang, não? Você tem dois órgãos que são particularmente, que na maioria, que a maioria podem ser associados, não? Os rins para os rins, o vaso-pâncreas, o fígado, enfim, canais, são canais funcionais podem ser associados, não? Aos meridianos. Mas tem dois que são justamente o circulação-sexo, que muitas vezes se chama de pericárdio, mas acho que é muito limitado falar. A tradução de circulação-sexo é muito mais assertiva, e o triplo aquecedor. Incluso dentro da medicina chinesa, são órgãos, não, que têm função, mas que não têm estrutura, não têm uma materialidade, não? Se descreve. E eles justamente são essa ligação. Não? O nome de circulação-sexo é justamente porque o triplo aquecedor, que representa os processos metabólicos, não? Que acontecem nas três cavidades, a cavidade torácica, em onde vou ter todo o processo, não? Que vai ser cardiorrespiratório, não? A cavidade abdominal, onde vou ter todo o processo digestivo do processamento de toda a energia do alimento, então, energia do ar, energia do alimento, e na cavidade pélvica, onde vou ter o processo da energia sexual, não? Se ligue a partir de que a circulação da energia sexual ative o calor, não? Porque os três processos são processos metabólicos, são processos que literalmente levam um determinado, em um sentido
ayurvédico Agni, um calor, não? E que então você usa o calor da energia sexual, não? Para você poder justamente ativar tanto esse processo, esse calor que se precisaria para manter o metabolismo da absorção mais densa na região do abdômen e a absorção da energia mais sutil na região torácica. Então, finalmente, você cria a partir desses dos, não, da elevação da energia sexual, a partir, não, do que seria circulação sexo, ativar o triplo aquecedor, não? E dessa maneira, invertindo como funciona naturalmente esses canais, a partir disso você começa um processo, não? Que é o mesmo processo que acontece dentro do yoga, onde você eleva a energia dos chakras pélvicos, justamente para o Manipura, não? E o ponto central para todo o trabalho, você pode levar até o Ajna, mas o ponto central do trabalho, até para o resto, não? Vai ser justamente o processo para o Manipura. Porque se ela sobe para o Manipura, vai subir também, não? Há uma questão de entender o Anahata como se fosse um chakra ligado não como diria, uma questão afetiva, tudo. Mas, em realidade, antes disso, ele tem uma função que é também a nível especificamente metabólico e ele lida com todo o processo, justamente a assimilação, não, da energia a partir da respiração, não, e com todo o processo cardiorrespiratório. Então, essa elevação, não, como diríamos, primeiro do Manipura, fundamental porque vai ser o centro de trabalho, não, e depois de sua utilização, não, do que seria o centro respiratório, não é só dentro do chinês, é abrir, não, justamente o Mingmen, que é esse centro que leva energia, abrir o Shimen, que é o centro que leva energia respiratória. A abertura desses dois centros seria o que colocaria esse metabolismo a funcionar. Não? E essa é a chave prática, não, em donde, com a que se trabalha, não, e que pode fazer que justamente todo esse estudo que está tendo, não, a medicina contemporânea, não, como se aborda toda parte, poda se casar, digamos, com essa base bioenergética, não, que te permitiria, não, encontrar como realmente esse estímulo, que seria um estímulo que viria através de uma suplementação, não, não, assim, encontraria uma base energética que permitiria que esses suplementos realmente trabalhem com toda a possibilidade que tem, não? Sim. E é interessante, né, Cláudio, que o próprio em desenhos clássicos você vê que tem mesmo, quando vão explicar sobre o Qi, tem um caldeirão sendo aquecido e o vapor do arroz, né, sendo cozido como a representação do Qi. Então esse caldeirão meio como representando a pelve mesmo, né, estrutura mais baixa, onde recebe, você ativa esse calor para conseguir cozinhar o alimento e extrair a essência energética do alimento. Exatamente. Então, esse é um processo muito importante e, por vezes, fica uma coisa muito focada, talvez, no alimento, nas especiarias, nos chás, mas não, tem todo esse trabalho energético que, grande parte das vezes, é um processo que vem ali da pelve mesmo. Sim, e é como eu falo, não? E é o que vai dar a possibilidade de você realmente utilizar, não esses alimentos e especiarias. Vai te dar energia, não, porque se você não consegue digerir ou não consegue absorver, e isso não, para qualquer que trabalhe na parte de nutrição, sabe perfeitamente. Você pode dar para uma pessoa uma dieta perfeitamente alinhada às necessidades da pessoa, mas se ela está com deficiências de absorção, de digestão e de absorção, sobretudo absorção intestinal, não? O resultado que isso vai ter não vai ser muito limitado, porque em realidade não é só que eu tenho que estar consumindo aqueles nutrientes que eu preciso, senão que tenho que ter a possibilidade justamente de metabolizar aquilo, de absorver e metabolizar, de tanto Exato. poder absorver, não, na primeira via, não, que intestinal, como depois metabolizar isso, não, dentro do que o metabolismo celular. Então, de alguma maneira, não, essa outra parte que são essas práticas que estavam, te fornecem essa energia, não, que justamente te permitiria
absorver melhor, metabolizar melhor, não? Então seria isso, né, Cláudio? Melhorar o Agni para conseguir ter a extração, a formação do Rasa, e não só isso, é abrir os esrotas, né? Abrir Sim, os canais para exatamente. que esse Rasa, essa substância nutritiva chegue adequadamente nos tecidos, né? Uhum. Por isso é que você tem um trabalho que é bem complexo, no que inclui, não? Um trabalho de ativação energética, não? Um trabalho também de uma melhora da condição mesmo, não? Al ser o e que é muito interessante, não? Porque em todos esses trabalhos algo que é fundamental, não? Por exemplo, na postura, nos asanas, nos movimentos que se fazem, não? Que é você encontrar, não? Eh, um equilíbrio, não? Postural, um equilíbrio, uma tensegridade facial, não? É muito interessante porque quando você pergunta, atualmente, não, no conceito, você encontra muito o conceito de que o chi, a energia circula pelo sangue, não? Mas em realidade, não, quando você vai um pouco mais profundo, você vê, não, e podemos dizer que contemporâneos, alquimistas contemporâneos falam nisso, não, que ele circula pelos três tecidos globais, não? A face, não? Sistema circulatório e o sistema nervoso, não? Porque em realidade esses três sistemas, a face conecta tudo no corpo, a sangue irriga tudo, não? E os nervos inervam tudo, não? Qualquer parte que esté desconectada desse sistema, não? Se torna disfuncional e incluso necrosa, não? Se você tem um morre, como digamos. Então, esses três sistemas, e para isso, não, como vou estimular isso? Vou estimular com postura, com movimento, não? Com respiração, não? E dessa maneira vou criar um equilíbrio, não? Que vá desde o macro, não? A postura, não? E a postura também no sentido não só estático, sino dinâmico, não? O movimento como equilíbrio, não? A um movimento, não? Aos movimentos respiratórios, circulatórios, aos movimentos digestivos, porque o movimento, todo o peristaltismo é um movimento digestivo, ao movimento que é a absorção e circulação, não? E ao movimento metabólico celular, ou seja, você vai do macro, que podemos dizer da postura mesmo, ao micro, que é o funcionamento celular, não? E dentro da célula, especificamente, não? Entendendo dois tipos de estímulos. O estímulo, não? Genético, que em realidade é epigenético. E isso é muito interessante, não? Porque quando vamos para a questão de informação, não? Assim, não? Outro elemento, não? Que acho que é chave para poder traduzir muitas questões, não? Da alquimia, do yoga tântrico, do Rasa Yoga, a uma questão contemporânea, não? É a ideia, não? Justamente da epigenética, não? Que, para quem não conhece, rapidamente, quando se começa a pesquisa, quando se consegue, começa a pesquisar o código genético e se consegue finalmente mapear, se começa a ver também que eh, a expressão dele não depende só da própria estrutura, senão que há uma série de enzimas, não, de moléculas em volta da cadeia DNA que podem tanto inibir determinado trecho e, portanto, determinada informação, como também permitir que se expresse determinada informação. Essas enzimas em volta, não, do próprio DNA, não, que por isso epigenético, que estão em volta justamente do material genético, não, se torna muito interessante. E aí quando você vê justamente, não, que quais são os elementos, não, que mais estimulam, não, essa possibilidade epigenética, está alimentação, não, e estresse. Quando falo de estresse, não, porque esse é um conceito negativo, não, eu falo há um estresse positivo, vamos dizer, não, porque em realidade a vida, não, até como, por exemplo, se você quer correr, se você quer desenvolver capacidade física, você precisa começar a correr e estressar de maneira inteligente teu corpo para que ele possa se desenvolver. Então, o que desenvolve, o que permite que esses potenciais epigenéticos, ou manejar esses potenciais epigenéticos, em realidade, é um determinado grau de estresse, não? Físico que eu vou colocar, não? Fisiológico incluso, junto com o estímulo de determinados alimentos, não? E esse estresse, por exemplo, não é em situações especificamente. É muito interessante, não?
porque situações que criam marcas, não, epigenéticas básicas, são situações, não, realmente de alta energia, não? Como, por exemplo, parto na mulher, orgasmo, não, energia sexual, não? Situações, digamos, fisicamente muito extremas, não? E daí se vê justamente que esse tipo de práticas antigas utilizava todos esses elementos, não? Práticas muito, quando falo extremas, às vezes a pessoa não entende, não, mas práticas que têm que estar extremamente bem reguladas, porque não é simplesmente você se colocar de qualquer maneira em uma situação não extrema corporal, senão justamente com muita precisão e criando uma série de estímulos, não, de um estresse profundamente intenso que afetasse justamente, não, que criasse essa condição, não, que terminar como toda situação, não, em onde você está em um movimento extremo, não, você vai estar justamente criando uma modificação muito profunda, não, em todo o eixo neurohormonal. Você vai ter, não, uma perspectiva, não, tua consciência vai começar a funcionar de outra maneira, para qualquer que tenha vivido algum momento de estresse muito grande, vai haver toda uma cascata hormonal muito intensa acontecendo. Isso vai provocar mudanças muito profundas, não? E teu corpo, nesse momento, vai se comportar de uma maneira que não se comporta quando está tranquilamente nas atividades cotidianas. Esse processo, não, recriar isso de uma maneira com um estresse controlado é também para criar marcas epigenéticas, não, que também te permitam, não, depois criar uma outra capacidade de teu corpo processar energia, não? E o que afeta diretamente, não, esse potencial, esse trabalho com um potencial epigenético vai afetar diretamente o mecanismo da mitocôndria, de como como eu trabalho, como eu puxo energia, não? Normalmente, falando de uma maneira muito simples, assim, mas o estilo de vida que nós temos, aliás, de não nos fornecer boa energia, não? Em forma de alimentos, até incluso nas trocas mais sutis, não? E até emocionalmente, em vários sentidos, não? Também nos faz que nós tornemos nossas mitocôndrias preguiçosas, não? Em um sentido, a gente precisa treinar, não, nosso organismo, não, a que nossas mitocôndrias sejam muito mais eficientes. Provou? Creio uma maior, uma possa, digamos, viabilizar energia, não? Com um nível menor de estresse. Não? Que é o que acontece até num treino normal. Se, por exemplo, que acontece quando você começa a correr, não? Teu nível de obter energia de tua mitocôndria é muito baixo. Com o treino, não? Se você vai treinando, vai começando cada vez a correr mais, no momento tua capacidade, ou seja, tua obtenção de energia, tua capacidade metabólica de obter energia vai ficando melhor, não? Por isso Pela que consigo. biogênese mitocondrial, né? Essa Exatamente. biogênese mitocondrial. As mitocôndrias têm o DNA delas, elas se reproduzem, independente do sistema da célula em que ela está dentro. Então, Exatamente. esse estresse controlado vai gerar esse aumento de funcionamento e até um aumento da quantidade mesmo de mitocôndrias nas células. Exatamente. Então, é muito interessante porque toda prática antiga pode ser olhada desse ponto de vista. Pode ser vista, não? E pode ser realmente, eu acho que tem muito a resgatar e a organizar dessa perspectiva, não? Então, só fazendo aqui para quem está vendo, não? Este fim de semana aqui em São Paulo, não, vamos ter justamente um curso que isso, não, é o envelhecimento, não? O processo de envelhecimento e o processo justamente de longevidade, não? A partir da perspectiva tanto do yoga tântrico como da alquimia taoísta. Então, a gente vai aprofundar um pouco nisso, não? E, sobretudo, não? Dar um núcleo de práticas básicas de como não começaria, não? De uma maneira de uma maneira acessível, não? Assim, para a nossa vida contemporânea, não? Começar a
esse tipo de prática? Qual é a característica? Não? E como podemos, não, porque é algo muito interessante nisso, não? A gente, sobretudo, vai se enfocar muito no Qigong, não? Que é muito plástico, não? Eu falo, uma vez que você entende esses mecanismos de base, não? Para mobilizar mais esse tipo de energia profunda, não? Você pode aplicá-los a muitos aspectos da vida, não? Ele não é só um tipo de treino, não? Sino que aos poucos vai construindo, não? Um estilo de vida, não? E não um estilo de vida no sentido que você precise mudar as coisas, sino que você muda como você faz as coisas. Sabe? Porque isso é algo A importante. energia com a qual você faz, né, Cláudio? Você vai ter uma vida com mais vitalidade, né? Exatamente. E isso te leva para outro, então, é como você faz as coisas, não? Então, é a atenção a determinados processos, não? Que te permitem fazer isso e que, em realidade, precisam ser, como todo trabalho que realmente funciona, de uma disciplina, não? E de um planejamento, não? De uma inteligência na montagem que você utiliza, mas que são perfeitamente possíveis, não? De colocar dentro do que podemos chamar nossa vida contemporânea, não? Da estrutura de nossa vida contemporânea. Não? O que eu acho interessante, Cláudio, é que muitas vezes as pessoas buscam mais vitalidade na vida e pensam assim, eu tô sem energia porque eu acho que eu não sei meu propósito. Hum. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa não consegue nem tomar consciência do propósito dela porque o corpo está muito desvitalizado. Então é um trabalho corporal inicialmente que vai trazer vitalidade, vai levar mais energia para o cérebro, vai melhorar todo o processo circulatório e aí É, sim a pessoa pode pensar num propósito, tudo isso vai começar a fluir muito melhor porque o corpo está mais organizado e mais energizado, né? exatamente. A ideia original do yoga tântrico, não? E não estou falando do yoga tântrico, do neotantra, não ligado à sexualidade, orgasmo, tudo, sino ligado de onde vem a ideia do corpo como base, não? É que a iluminação, não? O processo, não? Vem do corpo, tem como base o corpo, não? Quando eu equilibro meu corpo, quando aumento minha energia e entendo como conduzi-la, tenho a capacidade, com um corpo doente, fraco, que não circula energia, é muito difícil eu me expandir. Exato. É possível, tem outras vias por que não possível, mas é muito difícil. Em cambio, quando você realmente dá vitalidade, por entende um trabalho que dê vitalidade, não? O processo, isso torna tua mente mais clara. Todos os processos, não? De poder organizar a própria mente e corpo são a mesma coisa. Essa divisão, já está cansado de falar isso, o Ocidente dividiu, não? Então, quando eu organizo meu corpo, organizo minha postura, minha circulação de energia, minha respiração, minha digestão, estou organizando minha mente. A mesma coisa, quando meu corpo recupera a inteligência funcional, não? É mais fácil entender realmente para que estou aqui, que estou pretendendo fazer. E não é Aí. uma simplificação. Ao contrário, não? Porque não é um processo simples. Desgraciadamente, no estilo de vida moderno que nós temos, você chegar a um equilíbrio, não? Físico, energético, não? Que te dê essa expansão. Realmente nós precisamos mapear, replantear muita coisa para entender como fazer. É perfeitamente possível, não? Como falei, é possível fazer dentro até deste contexto, não? E de alguma maneira, uma boa parte do meu trabalho tem sido traduzir, não? Ou atualizar, não? Por um lado, mergulhar na prática antiga, sim, não? Não? Mas entender como essa prática antiga pode servir para, não? O momento que nós temos agora, como estamos vivendo, não? Porque não adianta entender, ok, no século V, no século VIII, os taoístas, os tantristas operavam de tal maneira. Maravilha, mas, ok, isso, não? Como me serve para este momento, para os desafios, para as situações, não? Para a estrutura cultural em que vivo hoje, não?
E acho que esse é um trabalho que tem muito material para ir, não sempre eu falo comigo para as pessoas que fazem meu curso, cara, invista nisso porque há muita coisa pode ser recuperada, trabalhada, não? Nesse sentido. E quando você mais mergulha, saindo não, nessa informação do que eu chamo folclore cultural, não, do contexto cultural da época, da questão folclórica em cima do chinês, do indiano, não, e de um contexto cultural, não? E que é muito interessante porque essas disciplinas, elas em si, não podem ser vistas porque elas já têm uma visão transcultural. Não? Por mais que, obviamente, como estavam dentro de uma cultura, na primeira olhar, tem um roupagem chinês, tem um roupagem indiana, mas eles estavam procurando coisas que estavam, e era muito consciente, mais lá da cultura. Eles estavam É. procurando processos transcendentes, transculturais, estruturais do ser humano. Não? E como é Biológico, né, Cláudio? Biológico, né? exatamente, indo para o bioenergético, para o biológico, para o energético, que é comum ao ser humano, eles criaram um tipo de conhecimento que, por mais que tenham uma linguagem daquela época, não, do que eles estão falando, é de um potencial que é do ser humano para qualquer época. Não? E, sobretudo, não, para uma época como esta, não, que nos representa um desafio enorme. Não? Cada vez estamos em um mundo que nos consome mais, que nos envenena desgraciadamente en todos los sentidos, ¿no? Desde agrotóxicos, poluentes, ¿no? Media, ¿no? Todo, ¿no? Sim. Que nos envenenan y que nos consumen, ¿no? Uhum. Cada vez nos pedem más, nos consumen no trabajo, nos consumen las mídias sociales, ¿no? Nos consume no, no propia sociedade de consumo, no que até um nome que tem, não? Isso, E aí então, não tem trabalho de vitalização do corpo, né? E aí o corpo, quando vai sendo. É um consome, mas que não gera energia. Aí você busca o consumo para dar uma ondinha de prazer, uhum, mas que no dia seguinte você está mais desvitalizado. exatamente. E a gente vive nesse círculo vicioso. Então, como não viver não, nisto, sem ser uma seta, porque eu sempre falo, cada vez já não está tendo, desgraciadamente, bosque ou montanha onde você ir. Então, você tem que fazer isso aqui mesmo, lidando com esta realidade. Não? Então, não é como, não é plantear. Muita gente está utilizando não, técnica que vem do Oriente, como se fosse um lexotan esotérico, não? Para se anuviar mais, não? Ou para se anestesiar com respeito, ou para negar a realidade e criar uma realidade fantástica. Não estou falando disso. Estou falando que aí temos informação muito funcional e específica que pode nos servir justamente para ter uma relação muito mais funcional com esta realidade não? Disfuncional. Então, nós criar Uhum. funcionalidade interna para poder ter resiliência para poder enfrentar essa disfuncionalidade que cada vez está mais presente, não? Na sociedade em que nós estamos. Não? Muito bom, Cláudio. É isso aí. Nesse fim de semana é sábado e domingo, né? Das 9, né? Das 9 às 5. 9 da manhã às 5 não? Todas as informações estão ali no meu Instagram, não? Eu, Cláudio Corpo Alquímico, não? Então, se alguém tem interesse, não? Há ainda vagas, estamos aí, não? É E é isso só aí. entrar em contato pelo Instagram, que aí a gente fornece o resto das informações. Não? Muito bom. E aí também Galera, não. quem chegou aqui pelo meu Instagram, vai na setinha ali do lado do ao vivo, que daí tem já a página do Cláudio. Entra por lá, pode mandar pergunta no direct e tem mais informações por lá também. E é isso, não? Sempre agradecendo muito tua colaboração, não? O Ricardo aqui é um parceiro mesmo de pesquisas, não? De trabalho, para tudo, não? Então, realmente fico muito agradecido e muito feliz por essa parceria, não? Porque é, eu acho que é algo não, que realmente uno precisa construir neste momento. Todas as pessoas que estão trabalhando não, com essa visão, não? Essa visão que dá qualidade de vida, não que entender não? Como pode viver
¿no? Más funcionalmente en este mundo en donde cada vez as coisas estão mais disfuncionais, não mais estresse, mais burnout, não? Então, todos os profissionais realmente de qualidade, sérios, que trabalham nisso, são muito importantes. E é importante essa visão de troca de informação, de pesquisa e de procura, não? Que há muita coisa realmente que podemos fazer, não, para poder entender como a gente pode viver melhor, não? Valeu, Cláudio. Eu que agradeço. Esse que deve ser, sei lá, meu 10º, sei lá quantos cursos eu fiz seu já, porque é isso, admiro muito o seu trabalho, fico muito feliz com essa parceria da gente fazer essas lives juntos. E, cara, para mim é isso. Você é uma super referência, tanto na parte terapêutica, que eu indico os pacientes, quanto nos workshops e cursos que, além de indicar, eu faço uma porrada deles. Valeu demais, Cláudio. Boa noite, sabadão, tô lá também. Estamos lá, estamos trabalhando. Obrigado, gente, Valeu. que estava aí na live, não? E estão comentando tanto a nossa live como o trabalho que eles estão fazendo. Boa Valeu, galera. Boa noite. Valeu, Cláudio.